Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, na liturgia de hoje, Nosso Senhor nos convida a escolhê-lo. Primeira leitura retirada do livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 e seguintes, em que Moisés, em nome de Deus, diz: vê, que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. É uma escolha. Essa palavra dita ao povo de Deus, ela é dita a cada um de nós e de um modo todo especial durante o tempo da Quaresma. Vê, que eu te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Versículo 19: tomo hoje o céu e a terra como testemunhas, de que propus a vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas não para por aqui. Não é que Deus chega diante de nós e diz: olha, escolhe a vida ou a morte, a bênção ou a desgraça. Pronto. Não. É verdade. Deus põe diante de nós. Diz: olha, cada um aqui pode escolher seguir por onde quiser, mas eu concedo a todos vocês a graça para que vocês escolham a vida e a bênção, porque imediatamente após Deus dizer: ponho diante de vós, o céu e a terra são testemunhas, ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição, Deus diz: escolhe pois a vida, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias. E continuam as promessas de Deus. Quer dizer, Deus não apenas nos apresenta, mas Ele nos convida para o bem, para a vida, para a amizade com Ele, para a graça. Meus irmãos, escolher Deus, como diz aqui, escolhe pois a vida, porque Ele é a tua vida. Escolher Deus, que é a nossa vida, não é uma realidade que se faz de uma vez para sempre. Isto é, você diz: eu escolho Deus, e isso implica, tocará toda a sua vida. Não. Essa escolha, ela precisa ser a cada dia, nas ocasiões, nas grandes ocasiões da nossa vida e nas pequenas, nas importantes e nas aparentemente não tão importantes assim. Escolher Deus, escolher a sua lei, escolher a sua vontade. Dia após dia, sempre essa escolha deve ser renovada. E tudo aquilo que a gente escolhe, aquilo que a gente considera, aquilo que a gente decide, deve ser iluminado por este princípio: eu escolho a Deus, eu escolho a sua vontade, eu escolho o que lhe agrada. Vocês perceberam a amplitude desta proposta de Deus? A amplitude da graça que Ele nos concede para que nós isso façamos, porque é algo grande. Em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias, eu sempre escolher Deus, a sua vontade, eu buscar Deus e a sua maior glória, porque nisto consiste a minha vida, nisto consiste a minha felicidade. Quando Deus me criou a mim, Deus me fez semelhante ao seu Filho. Quando Deus me criou, quando Deus criou o primeiro homem, Deus tinha em mente o seu Filho que se encarnaria. Adão, temporalmente, é anterior a Jesus encarnado, a encarnação do Verbo. É claro que
O Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, existe desde sempre. É Deus como o Pai e o Espírito Santo. Mas Jesus encarnado, Jesus, filho da Virgem Maria, ele nasceu no tempo, muitos anos depois de Adão. Mas quando Deus foi criar Adão, Deus pensava no seu filho que iria se encarnar. E quando Deus fez Adão, Deus o fez semelhante ao seu filho, com um coração semelhante ao coração do seu filho, com a capacidade de se alegrar com aquilo que o seu filho encarnado se alegraria, de modo que nós fomos criados para amar e amar a maneira de Jesus. Nós fomos criados a colocar Deus na nossa vida em primeiro lugar, porque assim foi Jesus durante a sua vida terrena. Ele em tudo colocou Deus, o seu Pai, em primeiro lugar. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Aquilo que me dá forças, aquilo que me alegra, é buscar a alegria do meu Pai. E isso que foi para Jesus uma realidade contínua na sua vida, o Senhor nos deu a graça para que seja também na nossa vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas, porque amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz, apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 20. Mas, meus irmãos, diante desta palavra, nós vemos que existem duas realidades: a fraqueza humana e as preocupações da vida, que muitas vezes colocam em xeque essa motivação essencial. Repito, porque esta frase, ela dá o tom de toda a homilia. As fraquezas, a fraqueza humana e as nossas preocupações da vida, as fraquezas humanas e as preocupações da vida, que colocam em xeque o quê? O objetivo de escolher a Deus sempre, de escolher a Deus em primeiro lugar. Ora, nós aqui estamos no início da quaresma, fizemos os nossos propósitos, e os propósitos, todos eles devem demonstrar o quê? De alguma maneira, eles expressam o buscar a Deus, o escolher a Deus e colocar a Deus em primeiro lugar. Mas aí vem as nossas limitações, as nossas fraquezas e as preocupações do mundo. Vou dar aqui um exemplo bem concreto, para que isso ajude na compreensão do que eu quero dizer. Ontem, é um dia particular, né? Um dia de jejum, um dia de mais penitência. Então, eu tinha me feito um propósito de uma oração para fazer. E essa oração seria no final do dia, no final de tudo. Então o dia passou, correu, entre uma coisa e outra, e já chegou a noite, e celebrei missa, e voltei. E aí, como é um dia de jejum, um pouquinho mais de fome, você sente, e aí você está se recordando da fome. Mas é um dia normal, é um dia de jejum, a fome seria natural. E as preocupações, amanhã, acordar, fazer isso, aquilo, tem que acordar cedo, uma coisa e outra. Passou o dia, fui dormir, esqueci da oração. Quando foi hoje de manhã, acordei e disse: eu não fiz aquela oração que eu tinha me proposto fazer. A questão aqui, meus santos, não é culpa. A questão aqui não é pecado. A questão aqui é de um coração que se está mais atento a Deus do que às suas necessidades físicas. De um coração que está mais atento a Deus
mais preocupado em fazer a vontade de Deus do que em realizar as coisas, as preocupações, em cumprir as preocupações da vida. Quer dizer, aquele coração agitado, seja pelo cansaço e pela fome e pelas preocupações da vida, se esqueceu de nosso Senhor. O seu amor não foi tão grande, não obstante a graça de Deus, para vencer as suas necessidades humanas e as suas preocupações da vida. Enquanto Jesus, você olha para nosso Senhor, ele se esquecia até de comer para fazer a vontade do Pai. Ele se esquecia até de descansar. Por quê? Porque ele estava tão ligado ao Pai e em fazer a vontade do Pai, que de verdade as suas necessidades físicas estavam em segundo plano. De modo que, enquanto para nós, infelizmente, nós precisamos ficar, olha, recorda-te de Deus, olha, recorda-te do céu, olha, recorda-te que tu tens uma alma. Para Jesus, se nós tivéssemos que recordá-lo de alguma coisa, teríamos que recordar, olha, tu tens um corpo, olha, tens que comer, olha, tens que dormir. Por quê? Porque o primordial na sua vida estava o Pai. Aí você me diz, tentado pelo diabo, mas ele era Deus, por isso que ele era assim. Não, isso foi um conselho do diabo, que coloca no nosso coração, mas porque Jesus era Deus. Que se você ler a história dos santos, vocês vão ver que eles colocavam em primeiro lugar as coisas do céu. Santa Catarina de Sena, depois que participava da missa e entrava em ação de graças, ela passava a manhã inteira, ela se esquecia de comer e se esquecia das suas ocupações até, de algo que tivesse para fazer, porque quando ela estava na presença de Deus, tudo se tornava supérfluo. Isso é próprio do coração apaixonado. Quem aqui, ou na sua infância, ou os pais aqui, quando a filha ou o filho estão namorando, se esquece de tudo. O pai e a mãe têm que ficar ligando às vezes e dizer, olha, não se esqueça, está hora em casa. Por quê? Porque quando se está com a pessoa que se ama, se esquece de tudo. São João Maria Vianney, que esquecia de comer, e quando ia comer, ainda fazia penitência. Por quê? Porque ele vivia na presença de Deus, de modo que, repito, escolher Deus, escolher a vida, deve nos fazer colocar em segundo plano as realidades materiais, as preocupações da vida e as suas próprias necessidades. Eu não estou dizendo que você deva desprezar, não, mas estão em segundo plano. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Foi isso que Jesus disse. Ora, desprezar-se a si mesmo e colocar Deus em primeiro lugar, não significa só, nem primeiramente, que se alguém colocar uma arma na sua cabeça e disser renuncia a Jesus, e você diz, não, eu morro por Jesus e não renuncio. Tá bom, é verdade, isso é um caso excepcional, um caso radical, mas escolher Jesus e renunciar-se a si mesmo no dia a dia, escolher Jesus ao seu sono, preferir Jesus ao seu sono, preferir Jesus à sua fome. Isso é colocar em primeiro lugar. Por que é que ontem jejuamos? Porque fomos chamados a, de uma maneira bem clara, colocar Jesus em primeiro lugar do que a nossa própria fome. Colocar o prazer de estar com Deus em primeiro lugar do que o prazer da comida. Nós trocamos um bem lícito pelo bem excelente, supremo, o bem por excelência. Meus irmãos,
escolher Deus. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, obedecendo a sua voz, apegando-te a Ele, amando ao Senhor teu Deus. Isso em todas e quaisquer circunstâncias da nossa vida é algo que nós precisamos pedir a cada dia a nosso Senhor. Peça a Deus. Reconheça que você se esquece de Deus muitas vezes, que as suas limitações, que as suas fragilidades fazem com que você se esqueça de Deus. Quando você se irrita e você se esquece de Deus e fala o que deve e o que não deve. Quando você, por causa da preguiça, você se esquece de Deus e coloca o prazer do seu corpo em primeiro lugar. Quando você, por causa das suas preocupações, dos seus afazeres e das suas responsabilidades, você se esquece de Deus. É verdade que você tem muita coisa para fazer, mas é verdade que Deus não está em primeiro lugar. Porque se Deus estivesse em primeiro lugar na sua vida, você não se esqueceria de Deus, porque Ele está em primeiro lugar, e também não se descuidaria das outras coisas. Mas quando você se esquece de Deus, as outras coisas ocupam a sua vida e desnorteiam você totalmente, e nem a elas bem você se dedica, nem ao bem supremo você entrega o seu coração. Escolhe, pois, a vida, e escolhe em cada momento da vida, em cada instante da vida, ao acordar, no trabalho, ao dormir. Peça a nosso Senhor: meu Deus, eu quero te ter como mais importante do que tudo. Eu quero te ter como mais importante do que os meus filhos. O Senhor é mais importante do que os meus filhos. Se os meus filhos estão me tirando a paz, de modo que eu não consigo nem sequer rezar, eles se tornaram um ídolo. Eles não são mais importantes do que o Senhor. Senhor, eu quero te ter como mais importante do que o meu bem-estar financeiro. Se o meu bem-estar financeiro está me inquietando de tal maneira que eu estou me esquecendo de Deus, isso é ídolo. Isso não é bom. Isso é mau. Deve ser renunciado. Eu devo me preocupar com os meus filhos, eu devo me preocupar com a minha segurança financeira, eu devo me preocupar com a minha saúde, eu devo me preocupar com quaisquer coisas boas e lícitas neste mundo, mas tudo isso deve estar em segundo, terceiro, quarto, quinto planos, porque em primeiro lugar, ali, no lugar reservado, onde ali o meu coração permanece, está Deus, a sua vontade, a sua lei, a busca da sua glória. Isso é graça de Deus, mas que nós precisamos em cada Eucaristia a Deus suplicar. Que nós hoje, nesta missa, ao recebermos Jesus na Eucaristia e ao fazermos a nossa ação de graças, peçamos a Deus que em todos e quaisquer momentos escolhamos a vida, escolhamos amar a Deus de todo o coração, obedecendo a sua voz e apegando-nos a Ele, porque Ele é a nossa vida e a nossa felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.